Ô, gente, o exercício 267 diz o seguinte: os recipientes 1, 2, 3 e 4 contêm substâncias gasosas nas mesmas condições de temperatura e pressão, tá? Então nós temos aí, ó, CO 50 litros, CO2 50 litros, C2H4 25, H2 25 litros, né? O princípio de Avogadro nos permite afirmar que o número de átomos de oxigênio é maior em 1, de átomos de hidrogênio é igual em 3 e 4, tal. Então ele vai fazer essa comparação, tá? Para ficar bem explicadinho, olha só, gente. Eu pensei num esquema aqui, ó. Dá uma olhada. Bom, nós temos as mesmas condições de pressão e temperatura para todo mundo, certo? Beleza? Eu fiz o desenho de novo aqui, ó. 50 litros de CO, 50 litros de CO2, 25 litros de C2H4, 25 de H2. 1, 2, 3, 4. Bom, na letra A. Letra A, o cara tá falando lá para nós o seguinte, ó. Que o número de átomos de oxigênio é maior em 1. Gente, olha só. Se você for comparar o número de onde tem oxigênio, no 1 e no 2, certo? Então, se as condições de pressão e temperatura são as mesmas e os volumes são iguais, significa que o número de moléculas é o que, gente? É o mesmo. Se o número de moléculas é o mesmo, como eu tenho 2 oxigênio por molécula aqui e 1 aqui, lógico que a quantidade de átomos de oxigênio no recipiente 2 vai ser maior, não é? Então eu tenho aqui o número de átomos em 2 é o dobro do número de átomos em 1. Ó, aqui, ó, 2O para 1, certo, gente? Então é maior, na verdade, né? Em 2. Ele tinha falado que o número de átomos de oxigênio é maior em 1, então tá falsa a letrinha A, né? Olha a letrinha B, gente. Ele fala que o número de átomos de hidrogênio é igual em 3 e 4. Vamos ver, ó. Átomos de hidrogênio, 3 e 4. Onde que tem, ó? Tem aqui o hidrogênio e hidrogênio. Dá para você perceber que os volumes também são iguais, né? As condições de pressão e temperatura são as mesmas. Então o número de moléculas é o mesmo. Ah, se o número de moléculas é o mesmo, e aqui eu tenho 4 hidrogênios para 2 hidrogênios, significa que em 3 o número de hidrogênios é o dobro do número de hidrogênios em 4. Concorda? Porque o volume é exatamente o mesmo, tá? Então olha aqui que eu coloquei, ó. Número de moléculas de C2H4 é igual ao número de moléculas de H2, certo? Então o número de átomos de hidrogênio em 3, né, que é onde a gente tem o C2H4, é maior, é o dobro do número de átomos de H em 4, tá? Então é maior em 3. Na letra B, gente, ele falou que é igual, tá falsa também a letrinha B. Olha a letrinha C, ó. Na letrinha C, vou ler aqui para vocês, ó, ele fala que o número de átomos de carbono é maior em 1, na letra C. Vamos ver. Ó, então, vamos ver lá, ó, em 1. Tem carbono nesses 3, certo? Tudo bem? Carbono no 1, 2 e no 3. Ele falou que o número de átomos de carbono é maior em 1. Aqui é 50 litros, 50 e 25, né? Então, vamos ver. Ô, gente, na verdade, se você for avaliar aqui, ó, como o volume aqui é igual aqui, e aqui eu tenho um carbono e um carbono por molécula, o número de átomos de carbono aqui e aqui é o mesmo. Aí você fala, ah, mas aqui é o dobro. Não, não é, porque o volume caiu pela metade. O volume cai pela metade e dobra o número de átomos de carbono, então vai ficar igual o número de átomos de carbono nos 3. Tá vendo? Porque o volume cai pela metade, tá vendo, gente? Embora você dobre o número de átomos de carbono, o volume cai pela metade. Então um compensa o outro. Tá? Então na letra C a gente coloca que o número de átomos de carbono é igual nos 3. Falso também a letra C. Na letrinha D, galera, ele fala o total de átomos é igual em 3 e 4. Tá? Total de átomos. Vamos avaliar se o total de átomos é igual em 3 e 4. Bom, 3 e 4, vamos lá ver. Ó. 3 e 4, o volume é o mesmo, tá? Nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, o número de moléculas aqui é igual aqui. Ué, se o número de moléculas é igual, aqui eu tenho 4, 5, 6 átomos por molécula e aqui só 2. Né, gente? Então, nada a ver. 3 vezes mais no recipiente 3, né? Então, se você for pensar, ó, o número de moléculas de C2H4 é igual ao número de moléculas de H2. Então, o número total de átomos em 3, é o que eu te falei. Você tem 6 átomos no 3 para 2 de H2 no H, né? No 4. Então, é 3 vezes mais, tá? Na letra D, ele fala lá que o total de átomos é igual. Nada a ver. Gente, realmente sobrou só a letra E para a gente marcar. E ele fala na letra E que o total de átomos é igual em 2 e 3. Bom, 2 e 3, vamos ver, ó. No 2 tem CO2, né? E no 3 tem C2H4. Você fala, ah, mas no CO2 você tem 3 átomos e no C2H4 você tem 6. Dobrou.
Tá, mas dobra o número de átomos por molécula, mas o volume cai pela metade. Então compensa, tá vendo, gente? Então realmente o número de átomos vai ser o mesmo, tá? Então olha só o que eu escrevi, ó. Número de moléculas de CO2 nos 50 litros é igual a 2 vezes o número de moléculas de C2H4 nos 25 litros, né? Então o que eu fiz? Eu dobro o número de átomos, o número de moléculas é o dobro, tá? Beleza, só que eu tenho 3 átomos aqui por molécula e aqui eu tenho 6. Então, eu dobro o número de átomos, só que o número de moléculas, na verdade, do C2H4 é a metade, porque é 25 litros. Então, a gente pode falar que o número de átomos em 2 é igual ao número de átomos em 3, tá bom? Então, realmente, a gente marca a letrinha E na questão 267. Beleza, galera?